pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de agendamento online onde a gente pode extrair relatórios de tudo que a gente está utilizando, seja espaços dentro da escola como laboratórios de informática, laboratório de ciências, onde a gente pode ter um controle sobre o uso dos equipamentos que a gente precisa fazer um agendamento para os professores, aquelas escolas que ainda precisam fazer esses agendamentos online. Esse recurso ele é muito interessante, é uma das formas de controle do meu trabalho, porque facilita a minha vida, eu ganho muito tempo fazendo isso e os dados ficam muito mais precisos do que eu anotar numa planilha ou num papel. Porque a intenção desse vídeo é ajudar vocês a economizar tempo, para não precisar ficar fazendo testes na ferramenta. Esse vídeo vai ajudar vocês já ir direto ao assunto, direto ao ponto. Eu queria compartilhar essa experiência com vocês, porque eu sei que muita gente precisa conhecer uma agenda online e às vezes não sabe ao certo onde ir, porque a gente vai lá no Google, digita e aparece um monte de site. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que eu vou mostrar agora para vocês como funciona essa ferramenta. O primeiro passo é acessar aqui na descrição do vídeo o site, se chama Agenda 1. Então, pessoal, aqui, depois que a gente viu as escolas que a gente quer dar o acesso aos nossos usuários para utilizarem os recursos, fazer agendamento de recursos, até de reuniões, vocês podem fazer qualquer tipo de controle com essa agenda, certo? Vocês podem adaptar para qualquer necessidade que vocês tenham para obter um controle sobre a utilização de salas, sobre reuniões, sobre aulas na escola, ou até se você é de uma empresa precisa fazer um agendamento dos recursos e você não tem um sistema ainda interno, até mesmo as escolas. Se você não tem um sistema de controle interno, fica uma sugestão de uma ferramenta excelente, tá? Então aqui são a visão geral, aqui vai ser uma timeline, depois eu vou mostrar para vocês na minha agenda como funciona isso, que vai vindo tipo uma linha do tempo mostrando quais os próximos eventos. Então aqui é o laboratório de informática, é onde eu agendo o espaço do laboratório, certo? Então aqui é os tablets, então na minha escola eu tenho tablets para ir para as salas de aula ou utilizar no laboratório de informática, se o professor for fazer uma aula interativa com vários recursos, né? A gente pode integrar parte das crianças, fazer um laboratório rotacional. Quem é do campo da tecnologia e inovação na educação sabe o que eu estou falando sobre os laboratórios rotacionais. Então a gente pode deixar uma equipe num laboratório de informática, outra parte da turma num tablet, e assim eles vão rodando, fazendo tarefas simultâneas e aprendendo várias atividades na mesma aula, certo? Isso se chama laboratório rotacional. Em um outro vídeo eu explico melhor o que é isso, que estratégia de aula é essa, e funciona bastante, é muito interessante, eu já tive várias experiências com esse tipo de aula. Então aqui é um data show amarelo, aquele que o MEC forneceu para as escolas, então eu quero saber a utilização dele, quais as turmas que mais utilizam esse data show, quanto tempo ele é utilizado, se esse recurso realmente é utilizado de forma correta, fica todo o controle aqui, certo? Então aqui é um data show que a escola adquiriu, é um data show só para reuniões e eventos da escola, porque ele é um pouco mais potente, ele é mais caro também, e é a gente que dá manutenção. Então eu criei dois tipos de agenda. Então, pessoal, aqui em suporte técnico, fica um registro de todo o suporte que eu dou na escola, aos alunos, aos professores, à equipe administrativa da escola. Às vezes a gente precisa ir até a secretaria. Quem trabalha com informática sabe como que é que às vezes a gente não faz só aquilo que nos compete, aquilo que é nossa obrigação. Muitas vezes a gente passa da nossa obrigação, a gente começa a atender e é inevitável até para o andamento da própria escola. Se a gente precisa, às vezes, dar um suporte técnico, às vezes é só desencravar um papel, colocar uma impressora em rede, ou liberar um acesso de Wi-Fi específico para alguma pessoa que está com necessidade dentro da escola, e por aí vai, certo? Até um travamento de computador, a gente às vezes sabe os atalhos para destravar um computador, então a gente sempre dá um suporte técnico e esse campo fica registrado tudo que a gente faz. Ou a própria pessoa ela vai agendar uma parte do dia, Carlos, hoje à tarde eu precisaria que tu desse uma olhadinha na minha impressora, então a pessoa agenda ali o horário e vai ficar registrado o teu trabalho, certo? Aqui, formação em tecnologia, essa parte é bem interessante. Eu abro um espaço na agenda durante a semana, é claro que eu não vou lotar a semana, daí fica a critério, fica um combinado entre vocês e a equipe administrativa da escola para abrir um espaço em formação em tecnologia.
Então, essa parte de agenda, os professores que estão em horas e atividades, que querem aprender um pouquinho mais sobre tecnologia para integrar suas aulas, eu deixo esse espaço aberto e aqui vai ficar um registro de todos os atendimentos que eu fiz. Eu vou saber qual professor que mais agendou, que mais precisou de formação, que mais se interessou, certo? Outra parte interessante é que em registro de atividades, todos os relatos que eu preciso fazer, todos aqueles atendimentos que eu fiz, eu também crio aqui os registros de atividades para controlar o tempo. Por exemplo, a pessoa agendou uma aula do suporte técnico, mas às vezes eu só desencravei a impressora e ficou 5 minutos, e ele vai ficar registrado uma aula inteira. Então eu uso essa parte de registro para fazer observações durante essas outras agendas, certo? Então isso aqui é só um campo de observação de todas elas. Essa foi a parte de agendas, certo? Depois eu vou mostrar aqui como vai fazer como usuário, como que a gente utiliza esses recursos. Estou mostrando agora aqui a agenda como administrador da agenda. Então aqui é o campo de relatórios. Aqui eu vou tirar todo tipo de relatório dessa agenda. Ou seja, que agenda eu quero saber os dados? Então eu venho aqui na agenda, eu seleciono, eu quero saber o laboratório de informática. Então eu posso até saber quais os professores que utilizam, quais as turmas que mais utilizaram. Depois, se você quiser saber por que eu botei direção, administração e esses campos como turmas, eu explico depois isso. Deixem nos comentários que, se for o caso, eu faço um outro vídeo só explicando por que eu fiz esse tipo de adaptação. Isso é para uma forma de obter os dados que eu preciso, entendeu? Então, por isso é interessante esse vídeo, porque além de eu mostrar só a ferramenta, eu estou mostrando as estratégias que eu uso de forma de controle. E isso não está aqui no manual, isso foi uma coisa que foi eu mesmo que criei. Então, é uma ferramenta que eu adaptei ao meu trabalho, certo? Disciplinas, então eu botei aqui, ó, eu inseri Google Classroom, solicitação de contas de e-mail, substituição de professor, várias atividades que eu preciso ter um controle, porque às vezes eu perco muito tempo ajudando o aluno, ou o professor, ou a equipe com o Google Classroom. Isso precisa ficar registrado como uma disciplina, para mim fazer uma análise em cima desses dados, e aí eu vou apresentar esses dados para os meus superiores. Então, é interessante esse vídeo porque eu estou dando essa dica. Não estou só aqui fazendo propaganda da ferramenta, eu estou mostrando uma forma de você se organizar e facilitar o teu dia a dia. Então, deixa seu likezinho lá, porque isso eu perdi bastante tempo para quebrar a cabeça. Então, aqui, os turnos que eu trabalho, eu posso gerar em gráfico mais lista de aulas ou só lista de aulas. E eu já venho aqui explicar para vocês. Então, aqui eu gerei um relatório completo só do laboratório de informática. Então, olha só que interessante. Eu consigo saber que 61% é no matutino que utilizam o laboratório e 38% no vespertino. Então, eu tenho esses relatórios, eu consigo identificar qual o período que eu preciso focar um pouquinho mais, talvez uma conversa, uma conscientização dos professores de utilizar aqueles recursos mais. Então aqui, aulas por turma, aqui eu consigo entender quais as turmas que mais utilizaram. Essa questão aqui de paz, que eu botei informática, secretaria, direção, são momentos que essas pessoas específicas ou essa área específica utilizou o meu espaço do laboratório de informática. Essa pessoa desse espaço agendou o laboratório que iria utilizar lá. Então fica um registro e uma forma de eu saber o quanto cada parte da escola está utilizando aquele espaço. Isso é muito interessante, a utilização dos tablets. Como é começo do ano, eu ainda não utilizei muito, eu estou em fase de configurações, colocando tudo em rede, certo? Mas eu já quero fazer essa agenda para vocês, para que vocês já comecem um ano organizados. Eu não vou esperar até o final do ano para mostrar toda a minha agenda, porque a minha intenção aqui é ajudar vocês. Então, olha só, os tablets. Eu consigo saber que, por exemplo, matutino, 80% usam no matutino os tablets e 20% no vespertino. Se isso fosse um dado real, ele não é, ele é fictício, é só para mim mostrar para vocês como funciona, tá, pessoal? Eu saberia que eu preciso focar mais nas turmas do vespertino que não estão utilizando esse recurso. Por quê? Será que os professores são inseguros? Será que falta espaço na minha agenda? Então, os relatórios são extremamente importantes, certo? Então, aqui eu só criei um campo do 5º ano para mostrar que é uma turma e aqui informática. Por que informática? Isso aqui eu marquei como uma parte de configuração dos tablets. Eu preciso, às vezes, ficar 2 aulas configurando eles, colocando em rede, fazendo teste em aplicativos. Então, eu defini informática porque foi parte do suporte que eu dou nos tablets também, certo?
Então, aqui ó, eu mostro para vocês todo tipo de agenda. Formação em tecnologia, eu vou conseguir saber quais os professores, quais as turmas que vieram para ter formação. Se eu quiser saber dados mais específicos, eu vou selecionando as pessoas que utilizaram. Como é começo do ano, repetindo, eu não tenho ainda muito agenda, porque a gente recém começou as aulas. Mas, como eu já falei antes, é só um facilitador. Então, eu quero saber quanto tempo eu perco só utilizando a disciplina Google Classroom. Eu seleciono aqui todas as agendas e vamos ver tudo que foi relacionado ao Google Classroom para eu gerar um relatório. Então, olha só que interessante. Ele está carregando. Então, assim, ó, no período vespertino foi o momento que eu mais me dediquei ao Google Classroom. Essa é a forma que eu queria mostrar para vocês dos relatórios. A gente consegue tirar todo tipo de relatório. E agora eu vou colocar um relatório com lista, gráficos e lista de aulas para vocês verem. Ele está gerando o relatório. Então, olha que interessante. Aqui ele vai mostrar o que eu fiz. Vejam que interessante. Além do gráfico, da quantitativo, ele mostra para mim o tema, o objetivo de que eu utilizei aquela ferramenta. Certo? Então, assim, ó, conversar com o professor tal para melhor organização das atividades no Classroom. Todo o registro de atividades que eu fiz relacionado ao Google Classroom, ele mostrou para mim quantos eu utilizei. Então, pessoal, toda forma de controle que eu tenho do meu trabalho, aqui são dados que eu inseri, não necessariamente do meu trabalho. Eu inseri algumas informações aqui só para mostrar para vocês aqui do canal de que forma melhor utilizar esse recurso. Muita gente apenas vai fazer ali o agendamento comum e não vai fazer essas adaptações como criar disciplinas específicas para vocês obterem os dados mais específicos. Isso foi uma estratégia que eu fiz sozinho. Eu observei ali que era possível fazer isso e que isso seria muito útil para minhas tomadas de decisões dentro do meu trabalho, e eu estou trazendo isso para vocês, certo? Então, essa é a parte de relatórios, certo? E também, uma coisa que eu queria explicar antes de sair aqui dos relatórios, é que a gente pode gerar todo o relatório em PDF também. Olha só que interessante. Eu posso imprimir ele para as pessoas que queiram analisar esses dados, certo? Isso é fundamental. Dessa forma, se você trabalha numa escola que ainda não é digital, que ainda não tem um sistema, não tem uma forma de controle, não tem um sistema eficiente de gestão educacional, esses recursos, como eu mostro aqui no canal, vai ajudar bastante essas pequenas escolas ou essas escolas que não têm esse suporte tecnológico, tá? O meu canal aqui é para isso, é para poder ajudar, tudo bem? Então vamos lá, terminamos essa parte de relatórios. Então aqui são as ferramentas, aqui é onde a gente vai controlar, certo? Aqui é a parte onde a gente vai mostrar o link para as pessoas. Por exemplo, eu posso gerar um link público, eu vou copiar esse link aqui, mandar num grupo de WhatsApp, deixar no site da escola, na página de Facebook da escola, qualquer forma de comunicação para os nossos usuários fazer a nossa agenda, certo? Preencher nossa agenda. Então, essa parte de ferramentas é para isso, para a gente liberar os links para os nossos usuários. A parte de configurações que é interessante. Aqui é onde a gente vai cadastrar as escolas. Eu só trabalho em uma escola, então eu só criei a agenda para a escola que eu trabalho, mas eu poderia vir aqui. Essa ferramenta ela não é gratuita. Na versão gratuita dela, a gente não consegue usufruir dos relatórios e nem fazer mais de uma escola, certo? Então, pessoal, depois que eu falei para vocês sobre as ferramentas, que são os links para os professores, link para os alunos, os calendários assinados, certo? Que daí a gente pode fazer integração com alguns calendários, mas isso aí é outra questão, eu não utilizo essa ferramenta, também não acho que deva perder muito tempo para mostrar isso. Então, aqui em configurações que é interessante. Na versão free, a gente só tem direito a uma escola. Se a gente pagar essa ferramenta na versão Pro, na versão Premium, a gente consegue ter mais escolas, certo? Então, como eu só utilizo uma escola, eu só pago a versão Pro, que assim, ó, o valor que a gente vai investir nessa ferramenta, cara, é muito bom. É super compensa, sabe? Eu acho até que tá barato demais. Sem fazer propaganda, não ganho nada para estar fazendo propaganda desse recurso. Simplesmente eu acho que ele é um facilitador da minha vida e eu vou falar a verdade. Eu acho que isso, R$50 que é o que a gente paga, se não tiver desconto, se tiver desconto fica mais barato ainda. Cara, você vai, R$50 talvez, não sei se paga um dia de um professor de trabalho, certo? Isso aqui vai te economizar muitos dias de trabalho.
Então, acho que super compensa. Então, essa é a parte das escolas. Então, cada escola vai gerar um link. Então, professor.agenda1.com.br/escola que você cadastrou, certo? E aí a gente salva. Agendas. Então, são as agendas dentro de cada escola, certo? Como eu já expliquei lá no começo do vídeo, para que serve cada agenda dessa daqui. Professores, é quando eu cadastro os professores e os usuários daquela escola. Então, eu vou botar o nome completo, o nome abreviado e o número de matrícula. Que esse número aqui é o que ele vai precisar acessar lá no aplicativo para poder agendar os recursos com você, certo? Então, esse campo é bem simples de entender. Turmas, são as turmas que tem dentro da nossa escola, e aqui eu fiz algumas adaptações. Tipo, é interessante a gente não botar só primeiro ano como já vem pronto aqui, porque às vezes tem escolas que tem mais de um oitavo ano, mais de um nono ano. E é interessante a gente saber exatamente qual a turma. Às vezes o nono ano usa muito e o nono ano 2 não usa. E aí, porque às vezes tem professores que não dão aula sempre para os mesmos, dependendo do tamanho da escola, certo? Então, isso aqui eu preencho dessa forma. E essa forma de que eu coloquei administração escola é para a gente controlar a quantidade de chamado que esses departamentos utilizam. E aí a gente consegue saber quem mais utilizou, quem tem mais dificuldade, quem chamou mais nós. Turmas fechadas, isso aqui é uma coisa que já vem meio completo. Turmas personalizadas, então é onde a gente cria turmas específicas, que às vezes é apenas uma aulinha de tecnologia que não está pronto aqui. O números de aulas por turno, isso aqui é interessante, eu só trabalho matutino e vespertino, então de segunda a sexta, o horário do funcionamento, eu tenho 4 aulas de manhã e 4 aulas à tarde. Tem escolas que vão trabalhar com 5, e aí vocês adaptam a agenda para aquilo que é necessário para vocês. Então é bem simples de entender isso aqui também. Horários da semana, aqui vocês vão colocar as horas que das aulas de vocês, no meu caso são 4 aulas de manhã e vespertino, no caso se for 5, vocês vão botar as aulas de 45 minutos ou meia hora. Acho que isso também ficou fácil de entender. Aqui em disciplina eu coloco todas as disciplinas e além das disciplinas eu coloco as atividades as tarefas que eu desempenho dentro da escola. Então eu vou conseguir saber exatamente quanto tempo eu perdi utilizando só o Google Classroom. Eu vou só solicitação de contas, às vezes os pais entram em contato com a escola para solicitar o e-mail institucional para que eles tenham acesso ao Classroom. Isso gera tempo, a gente precisa às vezes encontrar e-mail, passar senha, isso vai levar um tempo e precisa ficar registrado. Às vezes isso não é uma obrigação dos instrutores, isso é outra questão, mas eu só coloquei aqui porque cada pessoa faz um combinado com a escola, e aqui, se você substituir professor, às vezes você vai poder ter um controle de quantas substituição você fez. Isso já agendado porque quem te determinou que terias que substituir. Então vai ficar registrada a pessoa que te coordenou fazer isso. E o suporte técnico que eu agendo também para eu ter uma forma de controle. Acho que isso é bem interessante. Então aqui são outras configurações da agenda, por exemplo, não permitir o agendamento em cima da hora, por exemplo, o cara vai lá 1h da tarde para marcar aulas 3. É impossível, né? Não dá, tem que ter um planejamento antes. Então eu determino que não permitir o agendamento em cima do mesmo dia. Porém, eu oriento os professores a fazer isso. Mas o que eu faço? Às vezes eu preciso agendar para mim mesmo o registro o registro das minhas atividades, ou eu mesmo preciso inserir esses dados ali. Então eu não coloquei isso. Se o professor chegar lá e tentar agendar, ele vai conseguir. Só que vem notificação no meu celular e eu simplesmente entro em contato com ele e digo, professor, tem que agendar com 1 semana de antecedência os recursos. Mas aí cada escola e cada pessoa vai configurar do seu jeito. Só estou mostrando a possibilidade. Então, aqui, exibir o campo de identificação de turma, então vai identificar as turmas, limitar em horas a agendada, por exemplo, eu vou permitir que agende da manhã para o vespertino, ou da manhã para o noturno, mas do vespertino para o noturno eu não permito isso na minha escola. Então, aqui fica a critério de cada escola, certo? Então, essa foi a parte de administrador do Agenda 1. Cara, essa ferramenta é extremamente importante para a gente ter um controle do que a gente faz e dos registros que a gente precisa ter dentro da escola. Essa foi a ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, o Agenda 1. Uma ferramenta incrível que, através do que eu ensinei para vocês, a gente consegue fazer umas adaptações de registros também, para a gente obter relatórios em tempo real. Isso não serve, outra coisa que eu queria falar para vocês é que isso não serve necessariamente só para um agendamento do laboratório de informática. Você pode usar essa ferramenta para adaptar para orientação, para atendimento dos pais, para atendimento de professores. Isso é interessante porque você vai começar a ter relatórios.
E através desses relatórios de atendimento que você agendou, você consegue saber quais os professores que estão indo. Se você está usando esse recurso e não é de uma escola, você também vai conseguir ter todo tipo de relatório. Se for de cliente, se for de paciente, se for de qualquer tipo de segmento que você está usando, certo? Então isso é uma ferramenta que eu utilizo na escola, eu tento trazer a minha experiência de escola para compartilhar com vocês e ajudar vocês. A minha intenção aqui no canal é ajudar vocês a lidar com as tecnologias de forma correta. Então, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta, dessas adaptações que eu fiz nessa agenda. Se isso ajudou você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tem algumas sugestões a dar também, deixe nos comentários as suas sugestões. Ou se você conhece uma ferramenta melhor que essa, deixe de sugestão aqui também. Espero que tenha gostado, deixe o seu like e até a próxima.